Olá, turma. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, protegidos. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Direito do Trabalho 1 e o tema de hoje é sucessão de empregadores. Tá? Nas aulas passadas nós já estudamos empregados e empregadores e na de hoje nós vamos focar aqui nos artigos 10 e 448 da CLT. Então, vamos lá, meu nome é Marcela Proença, professora de Direito do Trabalho da ACES UNITA e, diante dessas circunstâncias atuais, estamos fazendo uso dessas tecnologias da informação e da comunicação para dar continuidade ao nosso conteúdo. Pois bem, de acordo com o que nós já tínhamos estudado, não é? Quando estávamos vendo empregados e empregadores, nós vimos que o contrato de emprego, ele é intuito personae com relação à pessoa do empregado. Então, a gente viu que não pode haver alterações, né, no polo do empregado. O empregado, ele não pode se fazer substituir por outra pessoa, por terceiros, porque o contrato de emprego é personalíssimo com relação a ele. Claro que existem aquelas exceções, né, das substituições previstas em lei, que nós já estudamos, férias, licença maternidade, mas percebam que nessas circunstâncias existe, não é, uma previsão legal, existe um fundamento e quem toma a decisão é o empregador, não é o empregado que se faz substituir por outro. Então, com relação a esse ponto, nós já estamos pacificados, todo mundo já entende que não pode haver alterações, né? O empregado, ele não pode se fazer substituir por outro. Mas, com relação à pessoa do empregador, quando nós estávamos estudando os princípios, né, do direito do trabalho, nós estudamos um princípio da despersonalização da pessoa do empregador. Então, com relação à pessoa do empregador, o contrato de trabalho ele pode sim sofrer alterações tanto na propriedade quanto na natureza jurídica da empresa, sem que os contratos vigentes eles sejam alterados. Então, nós vimos que não é possível que uma empresa ela seja vendida a outro, né, e que esse outro, né, a empresa A foi vendida à empresa B e que a empresa B, dando continuidade às atividades, àquele estabelecimento e permanecendo com aqueles empregados que já tinham contrato de trabalho vigente, né, com a empresa A, para esses empregados que permanecem na empresa durante essa transição, para eles é como se não tivesse acontecido nada. Para eles, né, não tem nenhuma implicação essa mudança na propriedade. Por exemplo, estava, né, prestes a completar o período aquisitivo de férias. Vai continuar do mesmo jeito, não vai zerar, né, não vai ser dado baixa na carteira de trabalho para iniciar um novo contrato. Né? O tempo vai ser contado normalmente, ele vai poder, né, terminar o seu período aquisitivo, começar o período concessivo. Se ele adquiriu alguma vantagem, alguma progressão, essas progressões vão ser asseguradas, né? Porque para aquele contrato é como se nada tivesse acontecido. O salário que ele recebia, né, o patamar salarial vai continuar sendo respeitado. Então, para os empregados, né, para aqueles contratos de trabalhos que estavam vigentes, nenhum efeito decorre dessa sucessão, tá? Então, mudanças na propriedade ou na natureza jurídica da empresa não afetam os contratos de trabalho vigentes. Coloquei aí para vocês no nosso material os artigos 10 e 448 da CLT. No artigo 10, né, inclusive esses artigos nós já tínhamos estudado anteriormente, o artigo 10 ele complementa o 448, né, e vai falar justamente que mudança na propriedade ou na natureza jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Então, quando a CLT fala que mudanças, né, na propriedade ou na natureza jurídica de uma empresa não afetam os contratos de trabalho vigentes, ela está se referindo ao que nós chamamos de sucessão de empregadores, tá? Então, ainda no material de vocês, né, dando continuidade, eu coloquei para caracterizar quais são os requisitos para caracterizar essa sucessão de empregadores. E os requisitos são justamente esses que nós
falamos, né, mudança na propriedade e alteração na natureza jurídica da empresa. Quando a gente fala em mudança na propriedade, é muito fácil de compreender, né? Significa quando a empresa ela é vendida para uma outra pessoa. Eu até dei um exemplo em sala de aula do restaurante da faculdade, né? Que nós trabalhamos com esse exemplo. E agora, com relação à alteração na natureza jurídica dessa empresa, o que é que a gente pode entender por alteração na natureza jurídica da empresa? Nós temos, né, algumas formas em que pode acontecer essa alteração na natureza jurídica. Ela pode acontecer através de uma incorporação, de uma transformação, de uma fusão, de uma cisão. Então, quando eu falo em incorporação, eu tenho que uma empresa ela é absorvida por outra. Na transformação, eu tenho uma mudança no tipo societário da empresa. Então, imagina que eu tenho uma empresa, né, de responsabilidade limitada e ela se altera para uma EIRELI. Na fusão, eu tenho a junção de duas ou mais empresas para formar uma nova empresa. Então, por quê? Porque as empresas buscam, não é? Porque acontecem essas mudanças na alteração jurídica da empresa. Acontece, pessoal, em decorrência de um planejamento tributário. Muitas vezes faz-se um estudo, né, tributário e percebe-se que a mudança do tipo societário vai favorecer aquela empresa no sentido de pagar menos impostos, por exemplo, no sentido de proteger o patrimônio dos sócios, quando a gente muda o tipo de societário, o tipo de responsabilidade desses sócios. Muitas vezes para baratear, né, para racionalizar os custos de produção, de logística. Então, eu acho que vocês devem ter acompanhado, né, a incorporação da Perdigão pela Sadia, formaram a Brasil Foods. Então, para aqueles empregados, né, é como se nada tivesse acontecido. Aqueles empregados que continuam na empresa, né, porque não tem nada obsta, né, da empresa optar por dispensar os empregados. Mas uma vez que eles continuam no exercício daquela atividade, eles não são afetados, tá? Então, quando você junta, né, quando você funde essas empresas, quando você cria uma nova, quando uma desaparece, no exemplo do Itaú com o Unibanco, que se juntaram e formaram o Itaú Unibanco S.A., você vai ter, né, a racionalização em vários aspectos, né? Então, isso é o que essas empresas elas buscam ao fazer essa mudança na natureza jurídica da empresa. Nós temos, coloquei algumas decisões aí para que vocês vejam, coloquei também os princípios que nós podemos aplicar com relação a essa mudança, né? Então, eu coloquei aqui o princípio da despersonalização do empregador, o princípio da continuidade da relação de emprego, princípio da intangibilidade contratual e coloquei também alguns princípios constitucionais, porque com esse fenômeno da constitucionalização do direito do trabalho, nós temos essa integração, né, natural do direito. Então, nós temos vários princípios constitucionais que são aplicados ao direito do trabalho, assim como são aplicados a outros ramos do direito, não é? Como, por exemplo, o princípio do Estado Democrático de Direito, da dignidade da pessoa humana, da cidadania, da livre iniciativa, do pleno emprego. Então, você pode fazer aqui, né, uma combinação de vários princípios. E os efeitos dessa sucessão, eu já antecipei para vocês, né, que para os empregados, nenhuma, né, não tem nenhum efeito. Para aqueles empregados que continuam naquela empresa, independentemente da mudança da propriedade, independentemente de mudança na natureza jurídica da empresa, para esses empregados não tem efeito nenhum, né? Eles vão continuar com as mesmas vantagens, com as mesmas garantias, com os mesmos direitos que eles adquiriram, independentemente de quem era o dono, independentemente do tipo societário, de fusão, cisão, incorporação, eles continuam como se nada tivesse acontecido. Já para o sucessor, né, aquela empresa que entra, aquela empresa que comprou, aquela empresa que se uniu a outra, aquela empresa nova, né,
que foi originada, dependendo da mudança, né, da natureza jurídica que houve, essa, né, que nós vamos chamar de sucessor, a empresa sucessora, ela assume, né, todas as responsabilidades. Ela vai assumir o ônus e o bônus dessa sucessão trabalhista. Ou seja, ela assume a parte boa e a parte ruim. Ela assume a parte boa por quê? Né? Ela vai assumir, por exemplo, o nome que foi consolidado, a tradição, o know-how, o conhecimento, né, a experiência dos funcionários que estão ali trabalhando, a clientela, né, fiel já àquela marca, àquela empresa. Então ele assume o ônus, né? Aliás, o bônus, mas também assume de outro lado o ônus. Ou seja, ele vai responder, né, pelas obrigações passadas, presentes e futuras. Ele assume, ao assumir, né, ao fazer essa sucessão de empregadores, ele está assumindo o que nós chamamos de ônus e bônus. E uma pergunta que é frequente é de que, e essa empresa sucessora, ela poderia, não é, nessa transação, né, jurídica que vai ser feita, dependendo da mudança, né, da natureza jurídica da empresa, ela poderia colocar uma cláusula de não responsabilização para se emitir daquelas responsabilidades passadas, né, das obrigações passadas? Não. Já se pacificou-se na doutrina, na jurisprudência, de que não é possível essa cláusula de não responsabilização. Se houver, ela vai ser nula, porque ela vai confrontar com o que dispõe a nossa legislação. E também eu dividi aqui no nosso material essa responsabilidade, né? A sucessão e a responsabilidade do sócio retirante e do sócio que entra. De que forma a gente pode analisar nessas duas perspectivas? Bom, na sucessão, a responsabilidade daquele sócio que se retira, tá certo? Ou da empresa que se retira, nós temos dois aspectos importantes para estudar. Um é a restrição temporal, né? E a outra é a ordem de responsabilidade. Então, veja, para aquele sócio que se retira da sociedade, depois da reforma trabalhista, nós temos uma limitação temporal. Então, se eu era sócia de uma determinada empresa e decido sair dessa empresa, tá certo? A partir do momento em que eu oficializo isso, né, através da alteração no contrato social da empresa, sair da sociedade, isso não significa que eu estou me eximindo de todas as obrigações passadas, tá certo? Não. A partir do momento em que eu saio de uma sociedade, eu ainda vou ter responsabilidade pelas obrigações contraídas por um período de tempo. E esse período de tempo, pessoal, é o seguinte: sair da sociedade, né, hoje, tá? Então, eu ainda, né, tenho a possibilidade de ser responsabilizada pelas obrigações passadas num período de até 2 anos após a minha saída. Então, sair da sociedade hoje, eu ainda fico, tá certo? Ainda sou passível de responder pelas obrigações passadas num período de até 2 anos da minha saída, tá? Marcela, e você vai responder por tudo, por todas as obrigações passadas? Não. Eu fico responsável por até 2 anos depois da minha saída, pelas obrigações contraídas durante o período em que eu figurei como sócia, tá? Obrigações contraídas antes, né, de eu entrar naquela sociedade, figurar como sócia, eu não respondo. Então, nós temos esse limite temporal. Eu vou ficar obrigada a responder, né, por eventuais obrigações, tá? Num período de até 2 anos depois da minha saída, mas somente pelas obrigações contraídas durante o período que eu figurei como sócia da empresa. Ok. Marcela,
e a responsabilidade, né? Imagine que existem algumas obrigações trabalhistas que não foram cumpridas, né, que não foram asseguradas aos empregados no período em que eu figurei como sócia, tá? E aqueles empregados vão demandar na justiça, através de uma ação trabalhista, aqueles direitos trabalhistas, né, que deixaram de ser honrados. Como é que isso vai se operacionalizar na prática, né? Será que esse empregado já poderia demandar diretamente a pessoa física de Marcela? Será que essa pessoa tem que demandar a empresa, os sócios atuais? Como é que fica? Então vejam, nós temos o limite temporal, tá certo? Que eu acabei de falar para vocês. E nós temos também a ordem de responsabilidade, ou seja, a minha responsabilidade ao sair daquela sociedade, né? Minha responsabilidade como sócia retirante, ela é, pessoal, uma responsabilidade subsidiária. Então, veja, eu posso ainda, né, depois que sair da sociedade, responder por obrigações passadas? Posso, né, dentro daquele período de até 2 anos da minha saída, e pelas obrigações que foram contraídas durante o período que eu era sócia, tá? Mas a minha responsabilidade, ela vai ser subsidiária, é o que diz o artigo 10A. Então, primeiro, né, vai ser acionada a empresa devedora, né? Depois, subsidiariamente, os sócios atuais dessa empresa que vão responder também pelas obrigações passadas, como nós já vimos. E só então, né, depois de superado a empresa devedora, os sócios atuais, é que a responsabilidade subsidiária recai sobre o sócio retirante, tá certo? Então, para o sócio retirante eu tenho o limite temporal e eu tenho a responsabilidade subsidiária, ok? E qual é a responsabilidade, então, né, do sócio que entra, né? Ele vai ter alguma restrição temporal? Não, ele responde pelas obrigações passadas, presentes e futuras. E a questão da responsabilidade dele? A responsabilidade é total, tá certo? Então, ele vai ter responsabilidade, né? A gente tem aqui a responsabilidade solidária com esse sócio retirante somente quando houver fraude nessa transição, né, de um para o outro. E a responsabilidade desse sócio que entra, né, ou seja, o sucessor, vocês encontram no 448A. Então, a responsabilidade do sócio retirante no artigo 10A da CLT e a responsabilidade do sucessor, né, do sócio que entra no 448A, tá certo? Então, só para finalizar, nós temos aqui no material os requisitos para a sucessão. Então, os requisitos para que eu tenha uma sucessão trabalhista, primeiro eu preciso ter uma transferência de uma unidade econômico-jurídica. A transferência de alguns bens, né, de forma singular, de forma específica, não caracteriza sucessão de empregadores. Eu preciso ter a continuidade da prestação laboral, né? E tenho aí no último slide as situações em que não ocorre a sucessão. Então, não ocorre sucessão entre empregados domésticos, entre empregador pessoa física, empresário individual, empresa individual de responsabilidade limitada, né, que é a EIRELI, nos casos de falência de empresa, aquisição de bens em asta pública, recuperação judicial de empresa e desmembramento de município. Então, esses são os tópicos principais no que se refere à sucessão de empregadores. O material já está disponível para vocês vão poder acompanhar o material e esse vídeo, e logo em seguida nós faremos a nossa discussão e vamos tirar dúvidas na nossa videoconferência, tá bem? Então, bom estudo aí para todos vocês e espero revê-los em breve. Tchau, um abraço!